Eu apresento minhas melhores votos para esse ano de 2026, que esse ano apresenta muito movimentado. O hegemon anglo-americano que não tardou a compor as manchetes de jornais com invasão, com ataques sobre o presidente da Venezuela. Esse é o objeto de hoje. Vai partir da invasão da Venezuela com a captura de seu presidente. Isso vai nos levar até a nova doutrina americana, que é em fato um corolário da doutrina Monroe, que definiu a política estrangeira americana por 2 séculos e que foi emendada por Donald Trump. Nós veremos quais são os efeitos de 2026 e como isso poderá ser o começo de uma nova era da doutrina americana que vai mudar a face do mundo. Agora, para começar, porque je vous invite de vous abonner sur ma chaîne Telegram et ma chaîne sur X. Como eu dizia nas minhas redes sociais, a captura de Maduro pelas forças especiais americanas não são o que dizem os grandes meios de comunicação, um ataque contra o suposto tráfico de drogas do governo venezuelano. E vemos também que não se trata de uma nova motivação energética sobre o petróleo. Vimos que, de fato, desencadeou esse ataque. Foi um pânico, o início de um pânico do hegemon anglo-americano com relação às ações do BRICS na América do Sul. Que aussi bien la Russie, la Chine que l'Iran, e un niveau inférieur, Cuba et le Nicaragua étaient en train de se coaliser, de se coordonner pour en fait protéger le Venezuela des sanctions américaines, permettre au Venezuela de s'autonomiser d'une certaine manière, aussi bien dans les domaines énergétiques que dans le domaine agricole, que dans le domaine commercial. Et c'est quelque chose que le hegemon anglo-américain a regardé avec beaucoup d'inquiétude. Olham com grande inquietude e é lógico, portanto, embora totalmente legal, que eles reagem atacando a Venezuela, en attaquant en fait le Venezuela sans procéder no lugar de proceder por meio de revoluções de color, às quais Washington nos acostumou por todo o mundo. On a vu que vimos o cenário da Revolução de Cor foi tentado sem sucesso na Venezuela no passado. Lembramos das manifestações monstros na rua, lembramos do episódio de Juan Guaidó, uma espécie de boneco utilizado por Washington como governo no exílio. Vimos o episódio grotesco do prêmio da Paz para Madame Machado, que propôs dividir o controle de Trump em troca de um pedaço do poder. Trump descartou, qualificando como incapaz de administrar a Venezuela. Portanto, vemos que os Estados Unidos estão pondo à mostra qual sua verdadeira motivação na Venezuela. Não é a luta contra o tráfico de drogas. Depois de assassinar numerosos pescadores na Carábias, nem mais do petróleo, porque não é falso que o depósito da Inglaterra é uma manipulação mediática, tampouco lutter pour ramener la démocratie, pela democracia, para lutar contra um governo supostamente autoritário. É de fato um ataque contra os BRICS, uma espécie de marcação de território, como os cães. Os italianos estão em processo, estão agora ameaçando a Colômbia e Cuba.
Eles querem demarcar seu território. As declarações de Donald Trump, igualmente, em meio às palavras contra a presidente do México, estima que o México não é dirigido por sua presidente, mas que ela é sob a influência dos cartéis da droga mexicana. Então, verdadeiramente, os Estados Unidos estão em processo de marcar o território para enviar suas forças especiais para capturar um presidente aqui, ameaçar um dirigente lá. Quelques jours plus tard, un peu plus tard qu'hier d'ailleurs, o ministro da Guerra, o novo título da ministra da Guerra, Peter Hegseth, ele explicou que seguindo essas operações na Venezuela, a China e a Rússia finiram para perceber a potência militar americana e que os seus inimigos não vão ameaçar os americanos na sua... Puisque c'est comme ça qu'ils les identifient, ces ennemis... Seus inimigos não oserão desafiar os Estados Unidos nos seus entornos. E foi dizer que é preciso dizer que a decisão da administração Trump, que não é Trump unicamente, é preciso ver que é uma consequência da reflexão do think tank americano, dos não conservadores, que estão redefinindo a estratégia internacional americana. Como dizia, há um vento de pânico como decorrência da desvalorização da economia mundial, como decorrência de iniciativas da China, mas igualmente da Rússia, da Índia, do Irã e outros. Para os Estados Unidos, absolutamente passou a ser necessário reagir e marcar um ponto que eles talvez não sejam um grande hegemon anglo-americano real, mas que eles não são o polo unipolar de potência do mundo, mas que contam em se manter como um dos polos mais poderosos do mundo. É preciso ver que a América do Sul sempre esteve sob a influência americana. Lembramos da doutrina Monroe, da qual falarei um pouco mais adiante, estabelecida em 1823 pelo presidente Monroe, que tinha o objetivo de manter as colônias da América do Sul separadas das potências europeias. Sur l'Amérique du Sud. Alors, essa decisão da administração Trump e do Estado profundo que está por trás dele dá prioridade à defesa do território americano. É preciso fazer atenção ao vocabulário que é utilizado, sempre mais reconhecido nos grandes meios de comunicação e na administração americana. E do hemisfério, o termo de hemisfério ocidental. Não se fala mais de América no singular ou no plural, mas se fala em hemisfério. No hemisfério ocidental, que será preciso proteger contra aquele considerado como inimigo do sistema americano, a China. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries. Isso foi articulado muito claramente num recente relatório sobre a Estratégia Nacional de Segurança Americana, ce rapport indique clairement que do ponto de vista dos Estados Unidos é natural e justo que todas as nações tenham preferência a seus interesses em primeiro, que protejam sua soberania. É muito agradável do ponto de vista dos países europeus. Mas aqui, quand Donald Trump parle, il parle du point de vue américain et pas du point de vue occidental. Il parle du point de vue américain de Donald Trump. Fonctionne mieux lorsque les nations donnent priorité à leurs intérêts. Et donc, il dit également que o mundo funciona melhor quando as nações dão prioridade aos seus interesses e, portanto, põe em questão a questão da cooperação multilateral fundada sobre os valores divididos, que é o modelo proposto pela China. A China propõe um formato de segurança mundial. A China propôs um modelo de segurança mundial que é baseado
ça, les États-Unis de Donald Trump, Isso, os Estados Unidos, o Donald Trump não quer absolutamente, porque ele explica que a influência das nações mais grandes, mais potentes, mais ricas, mais fortes, é em realidade intemporal as relações internacionais, às quais as pequenas devem se submeter. E constatamos que os Estados Unidos se retirou de cerca de 60 organizações internacionais, das quais 30 seriam da ONU, e isso é um sinal que os Estados Unidos decidiram não mais se deixar levar pelas aventuras globalistas, que finalmente acabam todas por se retornar contra os interesses americanos. Portanto, o paradoxo dessa doutrina da segurança americana é que ela, de fato, encoraja os países ocidentais a se recentrarem sobre seus interesses nacionais e, ao mesmo tempo, que reconhece que a supremacia de fato americana. Agora vemos diferentes níveis desse encorajamento de reencontrar com interesses nacionais. Sabemos que os Estados Unidos falam igualmente de MEGA, é MAGA para os Estados Unidos, MEGA para Make Europe Great Again. Aqui é uma espécie de administração europeia que estaria a destruir as nações da União Europeia. Est sur le point de détruire les nations européennes. Nationale stratégique américaine, il y a une espèce d'admonestation de l'Union européenne en lui disant que l'Union européenne est sur le point de détruire les nations européennes par la vague migratoire, pelas vagas imigratórias, pela imposição da censura, pela destruição do direito de expressão. Portanto, os Estados Unidos vão até mesmo propor a saída gradativa de 4 Estados europeus da União Europeia. Trump identificou claramente. Ele fala da Áustria, Hungria, Polônia e Itália como sendo os 4 estados europeus que ele considera que ainda podem ser salvos da armadura da União Europeia, ao contrário de outros estados como França, Alemanha, Espanha, que considera como aliados. Portanto, estamos diante de uma aparente contradição, pois ao mesmo tempo que encoraja o retorno das nações, que elas devem se reforçar, de la nation, les nations doivent se renforcer, les nations doivent se défendre elles-mêmes, ser capazes de defender suas próprias fronteiras, mas ao mesmo tempo elas devem reconhecer a supremacia americana e aceitar como faz a União Europeia e os Estados Europeus, aceitar que os Estados Unidos violem a integridade territorial e a soberania de Estados que são considerados como Estados vassalos, como Venezuela, México, Canadá e mesmo a Dinamarca, que eu vejo os Estados Unidos dizer querendo a Groenlândia. Então, essa contradição que surgiu muito rapidamente, já nas primeiras menções, depois de 24, ela foi resolvida muito rapidamente por uma fórmula pronta, que é a paz pela força. A paz pela força, vocês verão aparecer em todas as comunicações, seja de Donald Trump, Peter Axel, and Secretary Hegseth's leadership, an era of peace through strength is back. Mais ça va jusqu'à Ursula von der Leyen et vocês verão aparecer todas as comunicações, seja de Donald Trump, Peter Harris, toda a administração de l'OTAN et Ursula von der Leyen qui ont recours à cette formule dans leur discours. Ukraine needs peace through strength. Paz pela guerra. Wants peace through strength. Qu'en fait la paix n'est possible qu'après l'utilisation de la force. Et en fait, a paz não é possível sem a utilização da força. Plusieurs conflits pour finalement expliquer qu'en fait la paix não é possível qu'après l'utilisation de la force. Tem corrência da utilização da força.
É o que viu vários conflitos no mundo. Eu preciso lembrar que em 2025 os Estados Unidos bombearam 7 países do mundo. Portanto, é o presidente da paz que bombardeou 7 estados. E os Estados Unidos sistematicamente intimidaram aos países de não responder aos bombardeamentos. A instalação oficial da lei da selva, os Estados Unidos dizem, bem, eu vou bombardear vocês e vocês não vão responder, então nós teremos a paz. Efetivamente, quando se nega, se anula os APN, nós normalmente temos a paz.